Bom, hoje de começar a aula, deixa eu ver se o João está aqui. Criticar a sala na sala 4. Bom, hoje a gente vai tratar. Eu vou esperar para ver se o pessoal vai entrar, o pessoal que não se apresentou semana passada. Caso não entre, a gente vai. Quero ainda tratar sobre alguns pontos sobre a oratória que são importantes, que a gente ainda não viu na apostila e tudo mais. Só vou dar mais um tempinho aqui para ver se o pessoal vai entrar. E aí a gente já começa. Mas a ideia é a gente entender que falar em público como eu já falei em aulas anteriores, falar em público é um exercício. É um exercício. Esse exercício, assim como todo e qualquer exercício, cada vez mais vai se tornando, fazendo mais parte da nossa vida e, entre aspas, vai ficando mais fácil, entre aspas, quanto mais a gente executa, quanto mais a gente treina. Isso, muitas vezes, hoje eu tive contato com um número que eu fiquei assim, chocado, que eu não sabia. Foi feita uma pesquisa, se não me engano, com 3.000 pessoas, e aí questionaram qual que era o maior medo dessas pessoas. E acho que 43%, se eu não me engano, relataram que o pior medo delas era falar em público. O que isso mostra? Mostra que, de certa forma, não é só um medo que algumas pessoas têm, que aqui ou acolá, não. Muitas pessoas têm medo, têm receio, têm dificuldade, têm pavor, fobia de falar em público. Muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós não fomos criados. É difícil, né? Um lar em que você é sempre instigado, sempre estimulado, estimulada a falar em público desde criança. Não, isso é acontece. É bem difícil. Geralmente a gente não é estimulado, enquanto crianças, a falar em público. Obviamente, o tempo passa, você vai envelhecendo, e aí você vai adotando alguns comportamentos, enfim, vai levando a sua vida, vai estudando, trabalhando e tudo mais, mas o falar em público muitas vezes passa a ser um vilão, uma grande fobia para você, porque você está fazendo algo, ou você recebeu a proposta para fazer algo que você não está acostumado a fazer. Então, isso é muito importante. Essa ideia de que não fomos estimulados e, por isso, há uma necessidade de quebrarmos essa casca, digamos, essa barreira, essa limitação que existe entre nós e o falar em público. Não, como eu falei, não que seja algo fácil, que fique fácil. Não que isso acontece, a gente fica tenso mesmo. Inclusive, para quem trabalha com isso, muitas vezes você fica tenso. Fica tensa, né? Fica ali apreensivo. Às vezes solta até um intestino, fica com dor de barriga e tal. Por quê? Precisamos aprender a lidar com esses pontos. Mas é um exercício. E aí, obviamente, se é um exercício, existem alguns pontos, alguns itens que precisam ser observados. E esses itens que precisam ser observados são justamente aqueles que não são trabalhados quando somos crianças e tudo mais. E aí, quando você tem a possibilidade de falar, quando você tem a oportunidade de falar, como você não está habituado, você não é algo que faz parte da sua vida, você trava. Você começa a suar, passa mal, isso acontece bastante, né? Você passa mal, fica tenso. Eu escrevi um vídeo hoje era um cara falando que ele era professor de faculdade. E aí você sabe, né? Normalmente você tem TCC no final do curso e tudo mais, você tem que apresentar o TCC, se TCC aprovado,
aí você recebe o diploma, você vai se formar. Geralmente é assim, por que eu falo geralmente? Porque nem toda faculdade exige TCC. Eu conheço alguns, os caras que moravam comigo lá na engenharia, não precisavam fazer TCC, era uma opção, tá bom? Mas geralmente a gente tem TCC em vários cursos. E aí a ideia, e aí ele estava falando que um dia ele estava orientando uma menina, e aí a menina, no dia do TCC dela, ela chegou assim, meio zonza, sonolenta, e falando assim com ele meio mole, meio grogue. E aí ele foi questionar, lógico, né? Bem no dia do TCC dela, ela estava daquele jeito. E aí ela falou que ela tinha tomado 10 calmantes. Ela estava daquele jeito porque ela estava dopada. Medo de falar em público, receio, a dificuldade, a limitação, fez com que ela tomasse 10 medicamentos. Outros desmaiam, outros não conseguem apresentar literalmente. No dia do TCC, que é o grande dia, não sai nada. E aí você fala, isso é porque não treinou, né? Deve ser porque não treinou. Mas não é verdade, porque geralmente se treina. Eu falo porque no meu TCC a gente treinou e treinou muito. Até porque você tem um tempo, né, para fazer a apresentação. Tem um tempo mínimo e o tempo máximo. Na Fiscar era mínimo 10, máximo 15. Então você tinha que ficar entre 10 e 15 minutos. Se passasse, você era penalizado. Se faltasse, também você seria penalizado, né? Então, é muito pensão, imagina, todo o seu trabalho, todos os seus anos de faculdade, ensino superior, trabalhando para aquilo, no grande dia de apresentar os resultados. Aí você vai ter, sei lá, namorada, mãe, pai, filho, os amigos, outros professores, é uma tensão muito grande. Mas é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, que é o falar em público. E esse falar em público, muitas vezes, está mascarado e parece que falar em público é só você pegar o microfone e falar, sei lá, diante para falar para 100 pessoas, 500, 1000 pessoas, sei lá. Não, falar em público também muitas vezes está relacionado a você falar com, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 pessoas. Entende? Às vezes a sua equipe tem 5 pessoas. Você está numa sala, você prepara uma apresentação de slides, as 5 pessoas ou 5 integrantes da sua equipe em uma sala, você vai projetar a sua apresentação e falar com elas. Eu aprendi dois itens legais, um já falei, vou falar do outro, 2 itens legais também que eu aprendi hoje. Eu acho que faz sentido. Muitas vezes, algumas pessoas têm receio do olhar no olho. Lógico, presencialmente, né? Aqui pela câmera não dá para ver muito. Mas pela câmera, presencialmente, muitas vezes você olha no olho da pessoa e muitas vezes não consegue manter um contato, meio constrangedor e tal. E aí, deixa eu passar um óculos aqui para mostrar para vocês. E aí eu estava hoje treinando, né? Vendo mais algumas coisas para poder enriquecer a aula. E aí eu vi uma dica muito legal. Sempre que você for falar em público, presencialmente, lógico, olha aqui, ó, na pessoa. Fala, professor, não gosto de olhar no olho porque eu acho que é muito, sei lá, é constrangedor, não gosta, não consigo manter contato visual, não sei o quê. Entre os dois olhos, aqui nessa parte aqui, ó. Porque quando você olha nesse ponto, a pessoa não vai conseguir, isso já foi comprovado cientificamente, ela não consegue discernir. Ela acha que você está olhando no olho dela, e na verdade você está olhando para esse ponto aqui. E a credibilidade, a segurança, a confiança no falar passa da mesma forma. Porque o olhar nos olhos, né, o olhar no olho da pessoa que você está falando, tem esse poder de passar essa credibilidade. Então, uma técnica, uma dica que ele passou foi isso. Se você tem vergonha ou dificuldade para olhar literalmente no olho, pode olhar para cá. Uma outra técnica que a gente também, que alguns professores passavam durante a faculdade. Sempre que você estiver
em uma sala, sei lá, uma sala, de preferência, o professor não quer olhar no olho de ninguém. É arriscado. Seria bom olhar, mas não quero olhar. Para você não ficar assim com a cabeça baixa, parecendo que não quer fazer apresentação, ou que não está animado, mas uma dica é olhar também para os cantos da sala, para as inclinações. Aqui não dá para ver isso. Sempre olhar para as inclinações, que parece que você está olhando para alguém. Olha sempre no fundo da sala. Por quê? Olhando para o fundo, as pessoas vão achar que você está olhando para elas. E aí você consegue passar credibilidade também. Então, são técnicas. Você consegue estrategicamente passar o seu recado, enfim, tudo mais. Ah, outra dica: falar com as pessoas e não falar para as pessoas. É diferente. Falar com é como se fosse uma conversa mesmo. Então, estou falando aqui com vocês, nesse caso, né? Falar para, quando você fica muito travado, ou travado, engessada, rígida, fica algo muito metódico, muito chato. As pessoas não sentem que você é uma pessoa ali, que você faz parte do ciclo delas também. Quando você começa a considerar e começa a falar, usar o vocabulário certo, mais ou menos da plateia, falar com elas, fazer, entre aspas, fazer brincadeira, mas aquele quebrar o gelo, você começa a falar com as pessoas. E é justamente aqui que a mágica, entre aspas, acontece. Ok? Então, o falar em público se configura como um exercício e nada mais. É justamente o exercício que a gente precisa aprender a fazer. Ninguém nasce sabendo. O sucesso treinável, né? Consigo, digamos assim, treinar. Outra dica importante: sempre que possível, dispare uma reflexão. Uma pergunta. Olha, o que vocês acham disso? Aí você dá um tempinho, né? E aí o pessoal fica pensando. Fulano, ou o que você. Será que isso aqui é melhor que isso? Qual que é a ideia? Existem vários pontos do porquê você fazer perguntas no plural durante a sua apresentação, mas alguns pontos, vai. Atenção, você prende a atenção da pessoa. Oh, caramba, ele fez uma pergunta, provavelmente ele tem a resposta. Eu acho que ele vai responder. Essa eu não sei a pergunta, eu não sei a resposta, deixa eu ver o que é. Outras pessoas, muitas vezes, vão, para não ficar com vergonha, vão querer falar, cara, eu vou ter que prestar atenção no que ela está falando, porque se ela perguntar para mim, eu não vou passar carão, né? Tem que ficar ligado no que ela está falando para eu poder responder. Ou pelo menos dar a entender que eu estava assistindo a aula, sei lá, assistindo a apresentação. Tem que prestar atenção. Outro ponto. Quando você pergunta, você está dando a oportunidade da plateia fazer parte do show. É diferente, né? Quando só você chega e fala. Quando você dispara uma pergunta, você dá liberdade para as pessoas se expressarem, daí opinarem, colocarem suas, sei lá, suas conclusões ou coisas do tipo. Entendem como isso é muito legal, né? Percebe? É um exercício. São técnicas. Sempre que possível, usem de naturalidade. Usem de naturalidade. Usar de naturalidade não significa que você tem que ficar falando nós vai, nós foi. Estou sendo natural, professor. Nós vai, nós foi, nós fez. Não. A naturalidade aqui é você não passar uma impressão. Então, quando a sua plateia olha para você, sabe, cara, quando a Luana é assim mesmo. Estou sentindo que isso é o que ela é. Parece que ela está
filosofando, no sentido de falar uma coisa que ela não sabe. Não, parece que é isso mesmo, essa de fato é a opinião dela. Olha que bacana, parece. É, ela tem, parece carismática. Então, cuidado para isso, gente, com o vocabulário adequado, cuidado com o tom de voz, cuidado com vestimentas que você vai usar para a apresentação. Não, mas eu estou sei lá, como uma reunião virtual, como a gente fez a gente fez semana passada, né? Fazer daqui a pouco também, quem ainda não fez. Ah, mas a reunião é virtual, então eu vou ficar de qualquer jeito. Não, tem que. É importante também se atentar a questões estéticas, digamos assim, né? Todos esses itens são importantíssimos, tá? Controle emocional. E essa aqui então acabou, né? Entendem? De vez em quando você tem dá um branco, acontece, como eu falei lá na nossa primeira aula sobre oratória, o branco nada mais é do que uma descarga, um excesso de adrenalina, de estresse, que vai deprimir o seu sistema nervoso e fazer com que você esqueça. Pode perceber, quando dá branco? Dá branco quando você vai falar em público, dá branco quando você vai fazer uma prova difícil, dá branco sempre nesses momentos. É o acaso? Não, obviamente não. Obviamente que não, né? Certamente não. Não é o acaso. A biologia explica, um excesso de adrenalina. Você ficou tão tensa, você ficou tão apreensiva, você ficou tão estressado no sentido assim, de a expectativa, o receio, o temor, sei lá. Então, ultra. Isso fez com que o seu corpo sofresse uma descarga de adrenalina, de estresse, e essa descarga fez com que você tivesse o branco, entre aspas. Que nada mais é que um lapso, né? Você, como se aquilo que você estudou, que você preparou, sei lá, fosse retirado, apagado naquele momento, por um período de tempo. Isso é um branco, um lapso. Certo? Mas, de preferência, mesmo que isso aconteça, sempre que possível, tente chamar atenção. Faça brincadeiras. Às vezes, lógico, eu tento, né? Eu sempre treino, sempre chego mais cedo, procuro testar os equipamentos sempre antes. Lógico, faço isso toda vez que eu vim dar aula. Mas, mesmo assim, muitas vezes, a tecnologia me deixa com as calças das mãos. A tecnologia me emprega de jeito, e aí eu me vejo em uma enroscada, né? Então, às vezes, eu estou aqui falando, de repente o Zoom trava. Em outros momentos, o link caiu, eu vou abrir um novo link, o WhatsApp não abre, porque está carregando aqui o WhatsApp web, não abre, eu não consigo colocar o link para a galera. Em outros momentos, eu falo uma palavra errada. Hoje mesmo, está falando, se falar farmácia, falei farmagem. O que tem a ver farmagem com farmácia? Não tem nada a ver. Não sei porque eu falei a palavra errada. Quando isso acontece comigo, quando uma situação assim acontece, algo que foge do controle, o que geralmente eu faço? Eu aconselho você, tá? Se for viável para você, tente demonstrar para a plateia que é algo natural. Algo acontece. Muitas vezes a plateia tende não vou usar a palavra endeusar, mas aí tende a achar que quem está falando, o palestrante, por exemplo, né, sei lá, um orador, não erra, ou que sabe tudo, aí não é nada disso. O cara erra também, é um ser humano normal. Inclusive, muitas vezes o erro é até bom nesse sentido, porque a plateia vê que você também é humano e pode, inclusive, se esperar em você. Fala, cara, agora, você acha um cara desse nível aí, cara, desse nível, o cara errou, falou a palavra errada, assim, então tem espaço para mim, né? Entendem?
Então, sempre ajam com naturalidade. Porque se você começar, esquecer uma palavra, falou uma palavra errada, sei lá, deu problema no projetor, se você demonstra nervosismo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você perde credibilidade, você está falando com sua plateia. Ajam com naturalidade. Uma outra coisa muito importante, mais uma dica. De preferência, eu sei, em situações, casos e casos, entretanto, de preferência, não deixe para testar os equipamentos que serão utilizados na sua apresentação segundos antes da apresentação. Se você deixar para testar o equipamento, não, a minha apresentação começará às 22 horas. Ah, se eu chegar faltando 2 minutos, dá tempo, né? Ah, isso aí você vai, dá tempo, né? Eu já presenciei, para você ver o nível do que eu estou falando na brincadeira, algumas pessoas levavam o TCC no pendrive, lá na academia, lá na faculdade. Um pendrive. Professor, está errado? Não, eu fiz isso também, está tudo bem. Mas o que acontece é, o pendrive era o único lugar que tinha apresentação. Aí esse é o erro. Então, se o pendrive pegasse fogo, se o pendrive pegasse um vírus, sei lá, se alguém pisasse no pendrive, se a pessoa perdesse o pendrive no ônibus, sei lá, lá tem muita mata, né? Na mata, na trilha, já era. Ficarei com zero no trabalho. E alguns, infelizmente, sofreram gravíssimas punições porque armazenaram a apresentação em somente um local. Então, o que eu quero dizer para você? De preferência, salve a sua apresentação, se for apresentação em slides, por exemplo, em vários locais. De preferência, tá? Façam isso. É importante. Faça um teste de equipamento antes. Quando eu falo fazer o teste, não é ligar, não. Ah, não, o projetor liga. Não, não é ligar. Você tem que ver se ele funciona. O cabo está ligado aqui no computador. Quando você coloca a apresentação no computador, aparece lá para o pessoal ver? O microfone está bom, o ar-condicionado, eu faço tudo isso antes de vocês entrarem na sala. Tem que pegar o computador, fazer um teste do projetor, ar-condicionado, inclusive a Tauana e a Patrícia sempre falam do ar, né? Sempre deixo lá. Geralmente deixa o fio, é quando chega, ela fala e eu desligo. Congelante, né? Sim, né? Sempre fala, e aí eu desligo, aí a gente passa o resto da aula ali com o ar que já está ali. Mas se eu deixasse para fazer sempre em fora, e às vezes eu até esquecia. Ixi, esqueci. Aí eu ia passar tudo muito calor, ou coisa do tipo. Então, assim, testem. É muito importante. Outra dica: testem não só os equipamentos, mas testem também a apresentação. Então, sei lá, você mora com a sua mãe, com o seu irmão, sei lá. Coloque eles sentados na mesa e aí você começa a falar com eles. Tá? Então, não quero já começar falando para 1.000 pessoas. Sei lá, pode acontecer, mas geralmente a gente começa falando com 2, 3, 4, 5, 15, 20, e aí vai aumentando. E aí você vai aprendendo com os seus erros. A autoavaliação também é muito importante. Muitas vezes, a gente não avalia. E aí é aí que você, muitas vezes, erra. Eu procuro sempre avaliar, né? Eu tenho que fazer isso mais vezes. Mas eu procuro fazer isso. Por quê? Porque você vai sempre, pelo menos teoricamente, né? Sempre melhorando. Kaizen, né? Dos japoneses lá. Melhoria contínua, não para. Sempre melhorando. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Kaizen. Tá? Cuidado com piadas. Brincadeiras podem ser feitas? Podem. Eu acho até que é legal. Você quebra o gelo. Eu acho que sim. Entretanto, muito cuidado, né? Existem assuntos e assuntos.
Não faça brincadeira com o corpo das pessoas, sei lá, quem tem cabelo ou outra coisa do tipo, né? Muito cuidado, viu, gente? Isso aí pode... Você está fazendo uma apresentação belíssima e você manchou numa retinha final. Sabe, um dia desse eu vi um vídeo, um cara achou que ele já tinha ganhado a corrida, e ele começou a comemorar, mas ele ainda não tinha passado a linha de chegada. Começou a comemorar, não, deu certo, levei, e não focou, tirou o foco. E aí vem o outro que passou e levou a corrida. Isso acontece com a gente muitas vezes também, tá bom? Então, são alguns cuidados importantíssimos que a gente não pode esquecer. Foco. Qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula, ou da apresentação, né? Você tem que ter, isso tem que ficar claro. Professor, e se caso, sei lá, se alguém se rolar uma oposição? Uma oposição. O que é que eu faço? De preferência, escute, obviamente, né? Tem que tentar entender. Muitas vezes, e isso é importante, isso devolva para a pessoa uma pergunta. Coloque seu lado, como você pensa, quais são os seus argumentos e tudo mais. Uma vez, eu questionei um professor meu, o cara tinha doutorado, já que era, né? E aí eu questionei ele, professor, o que o senhor faz quando um aluno pergunta alguma coisa que o senhor não sabe? Eu imaginei que ele não sabia tudo, né? Ele não é o computador, né? Não é o Ultron, né, dos Vingadores. Eu imaginei que algo que o aluno poderia perguntar. E eu falei, normalmente, qual é a conduta que o senhor adota? Ele falou assim, você quer saber a verdade? Eu falei, quero, lógico que eu quero. Mas o cara com doutorado, hein? O cara assim, quero, ele falou assim para mim, devolva a pergunta para a pessoa. Eu falei, como assim devolve a pergunta, né? Aí ele disse, pergunta para ela o que ela faria. Então, se ela perguntou o que você faria na situação, você inverte a pergunta. O que você faria? Como você lidaria com isso? Qual era a sugestão que você daria? E aí, talvez, na resposta dela, você consiga entender o que ela quer, mais ou menos, como ela pensa, e você poder argumentar e colocar o seu ponto de vista sem ofendê-la. Essa é uma estratégia também legal, que funciona bastante. Sempre a gente acerta? Não. Às vezes a gente erra, e é um errinho bobo. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei aqui, estava numa aula que eu dou de terça-feira, daqueles vídeos engraçados que eu coloco lá, workshop de cuidador. E um dia eu estava contando uma história, vejam só, um detalhe pode estragar tudo que você construiu, um detalhezinho. E eu estava falando que nem sempre idosos são bondosos, porque existe uma tendência a olharmos para idosos como se fossem bonzinhos sempre. E eu falei, galera, ó, na verdade, eu até entendo, né? Eu estava falando, mas assim, nem sempre um idoso é uma pessoa bondosa. Nem sempre é um docinho. Existem idosos que não são tão bonzinhos assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado em associar, e eu estava falando. E aí, como eu falei para vocês, aquela dica que eu dei, como é importantíssimo você sempre associar algo que você está falando a fatos, de preferência a experiências, eu fui relacionar a um fato, que justificaria porque que idoso não é bonzinho sempre, né? Deixa eu contar a história de uma idosa, que era o seguinte, vou contar para vocês rapidinho, só para você entender o detalhe. No finalzinho da aula, o que aconteceu, você vai ficar de boca aberta. Estava falando que existia uma idosa, estava muito ruim, estava no hospital, isso aconteceu, um fato verídico, com o meu professor, no hospital de São Paulo, na capital, né? E aí tinha uma idosa, ela tinha 2 filhos, o filho mais novo sempre ia visitá-la, sempre estava com ela, tal.
Ela tinha um outro filho mais velho. O filho mais velho nunca foi visitá-la. Ele mandava a grana, sustentava, pagava tudo que tinha que pagar para ela, não, os procedimentos e tal, mas ele nunca foi visitá-la. E a equipe achava um absurdo, né? Poxa, como é que o filho não visita a mãe, uma senhora, uma idosa, e tá quase morrendo, né? Quase chegando ao fim só que, tá, tal. Enfim, e aí ligavam, tentavam marcar reunião com ele para ele poder ir ao hospital para ver a mãe, e ele nunca foi, não quis ir. Bom, em um momento a idosa apareceu, e o filho então foi ao hospital para tratar das questões relacionadas à documentação, papelagem e tudo mais, né? Tratar de papel, documentação, certidão de óbito, essas coisas assim. Chegando no hospital, um funcionário da equipe questionou, né? Como a equipe estava toda intrigada, querendo saber por que ele nunca ia ver a mãe, aí o cara da equipe questionou. Falou, fulano, você não quer ver sua mãe, né? Puxa, a gente tentava marcar reunião com você, tentava ligar, te chamar para ver, a gente falou que ela não estava bem. Mesmo assim, você nunca veio. E aí o filho falou, você quer saber por que eu nunca vim visitar ela? Não, mas se possível. E aí ele contou, sabe o que tinha acontecido? Eles são de família libanesa. E aí foi justamente aqui que foi que foi o detalhe que eu falei da aula. Olha o que eu falei, eu vou abrir aspas e depois eu vou para vocês perceberem. Então abre aspas, tá? Agora eu estou lá no workshop. Abre aspas. Bom, como vocês sabem, né, o pessoal do Líbano, o pessoal lá da Síria, da Arábia Saudita, muitas vezes as pessoas são radicais. E aí, no caso, a mãe do filho mais velho inventou uma mentira e a galera lá da cidade pôs fogo na casa dele, matando queimada a esposa e a criança que estava na barriga dela. Então, o cara perdeu a esposa e perdeu a criança que estava na barriga da esposa por causa da mentira da mãe. Foram queimadas vivas. E aí eu falei isso, né, na aula. Isso é verdade, não é mentira. Realmente, o cara não ia visitar a mãe porque a mãe inventou uma mentira que custou a vida da esposa e da criança. Morreram queimadas vivas, lá no Líbano. E aí eu falei isso, de repente uma aluna falou assim, professor, posso falar? Eu falei, por aí, claro, pode. Assim, ó, esse é um pensamento errado que todas as pessoas do Líbano são radicais. E veja, eu não falei que todas eram. Viu como eu falei? Eu falei, ó, geralmente, vocês sabem que muitas vezes o pessoal é radical, perde tradição e tal. E aí ela foi e se opôs. Eu tinha dois caminhos. Ou confrontar, ou pedir desculpa e dizer que não foi aquilo que eu quis dizer. Né? Que não foi essa que não tinha sido a minha intenção. Então, escolhi a segunda opção. Falei, olha, me perdoa, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Inclusive, eu até ressaltei que algumas pessoas, são fato, eu conheço pessoas que são de família libanesa, que já relataram, eu conheço realmente, uma amiga minha de São Paulo é de família libanesa. Então, ela falou bastante sobre o radicalismo, o extremismo lá deles e tal. E aí, por fim, essa pessoa, essa aluna, né, que falou isso, que achou que eu estava ofendendo, sei lá, a cultura libanesa e tal, hoje é uma das alunas assim que mais brincam comigo no sentido de que como eu consegui contornar aquela situação, e foi logo no primeiro ou no segundo workshop, que ela já só pôs, como eu tentei de alguma forma tentar driblar, né, eu tentei não confrontar, deu certo, ela não ficou, não se sentiu ofendida, ela viu que ela tinha entendido errado, ou que eu mesmo não falei o jeito certo, porque não, talvez eu não falei o jeito certo, mas ela entendeu que não foi maldade, que eu não quis ofender ninguém, e ficou tudo bem. Mas percebam, a aula já estava no final. Tinha sido uma hora de apresentação, não tinha acontecido nada. No finalzinho, foi isso, e talvez teria comprometido toda a minha apresentação, poderia ter saído com apelidos e com jargões e com coisas que eu não sou, talvez. Mas você tem que sempre ouvir a sua plateia. Falar com de caramba, se ela for ofendida, não é essa a minha intenção. Mostrem-se humildes, né? Lógico, você tem que defender seu ponto de vista, como eu falei para ela. Perdão, olha, eu só quis dizer, tá bom? Então, são algumas dicas que a gente tem que olhar.
tem que observar, gente, não adianta a gente, muitas vezes a gente deixa esses pequenos pontos passarem, tá? Então, para fechar, depois eu vou ver se eu trago alguns livros para vocês, não trazer o livro, né? Mas trazer nomes, sugestões de livros para que vocês possam ler, aprender um pouco mais, porque tem muito livro que ensina, tá? Tem muito livro que ensina como a gente pode fazer, como falar, até mesmo para onde olhar, tudo. Eles ensinam tudo. É importante a gente olhar com certeza para esses pontos, tentar aplicar para a nossa vida, tá? Não se esqueçam, conheça o público de vocês. Você vai falar para quem? Para a sua equipe? Quem é a sua equipe? A sua equipe é formada por pessoas que são altamente escolarizadas? Não, pessoas simples. Use também palavras simples, né? Não, cara, aqui são todos técnicos, todos engenheiros, sei lá. Então, posso usar uma linguagem mais técnica, que não é muito compreensível, que não é muito compreendida por outras pessoas que não são da área. Mas eu sei falar, eles vão entender. Então, use a linguagem técnica, não tem problema. Tá? Conheça a si mesma, a si mesmo. É muito importante conhecer a você mesmo. Traça um roteiro. Início, meio e fim. Ou início, desenvolvimento e conclusão. Uma estrutura, uma sequência lógica, um passo a passo. Tá? Para traçar um roteiro, tem que ensaiar, dominar o conteúdo. As pessoas realmente gostam de ouvir quem, de alguma forma, tem algo a acrescentar, né? Tendo dominar, não que você vai ser o melhor, o mais inteligente do mundo. Seria legal, né? Ser referência nisso do planeta. Pode ser que sim. E ótimo. Mas o dominar o conteúdo tem a ver muito mais com você saber do que você está falando. Agregue. Traga informações novas para as pessoas. Tá? De preferência, cuidado com as ferramentas de suporte, tá? Eu já falei para vocês, né? Aqui, ó. Vou fazer uma apresentação. Vou escrever tudo no papel para poder ler para vocês. Muitas vezes isso passa a impressão de que vocês não estão preparados. Se o orador faz isso, sempre vai passar essa impressão? Não sempre, mas pode passar. Muito cuidado, tá? Cuidado com o inesperado. Sempre o plano A, o plano B. Hoje quase que eu fiquei sem um fone novo, dando aula diretamente do computador da escola, né? Não queria funcionar aqui. Falei, bom, meu plano B é o celular. Deu certo aqui o PC, por causa do fone, né? Tem que ter um fone para vocês me ouvirem. Vai de celular mesmo. Preparem-se para o inesperado. Pode acontecer, pode acontecer. Tá bom? Sejam sempre flexíveis e naturais, como eu venho batendo na tecla há muito tempo, tá bom? São só mais alguns pontos para complementar, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses pontos? Não, dúvida não tenho, não. Só queria Não? fazer um comentário. Claro, No, in- claro. no início do nosso curso, aqui do Ah, Sebrae mesmo, aham. o João Pedro estava, a Patrícia também, a Tainá também. Ah, Teve uma professora que, assim, pelo que ela passava, eu acho que ela trabalhava na área, que ela era da área da parte da finanças ali, né? aham. Ela, assim, a gente percebia que ela até entendia, mas ela não conseguia passar para a gente. Por quê?
era isso que é igual você falou. Ela colocava o slide e aí ela só lia o slide. Ela não falava, não acrescentava uma vírgula fora daquilo ali. Então a gente fala assim, gente, mas se for só para a gente ficar lendo slide, a gente mesmo lê, né? Então aí Nossa. fica, você acaba não tendo mesmo realmente a confiança, falando, uai, mas como assim? Uma professora vai vir e vai só ler aí, né? É complicado. Ah, é verdade. Tô lembrada Nessa, agora. ela Mas é ficava que lendo? é, é que a questão, acho que talvez ela assim, não conseguiria explicar, né? Talvez para ela estava muito claro, mas que ela não conseguiria passar a mesma clareza para a gente, né? Assim, Aham. acho que é Mas, isso. E eu não, ia comentar obrigado. também, e eu ia comentar também a parte que você falou sobre às vezes falar do ar, né? Na hora que você estiver falando, não sei, às vezes falar sobre alguma coisa. Eu não sei se isso, às vezes você tem que falar tudo isso antes de começar a apresentar, né? Eu acho, porque se você Aham, durante a apresentação, não sei se às vezes te atrapalha, às vezes você aham, vai falar depois. Então, acho que é bem o que você falou. Então, antes de começar, né, ver se está tudo certo, né? Se aham, aham. tá bem. Porque às vezes Isso. na hora ali no meio acontece alguma coisa e você se perde, aí pronto, né? Aí E esquece. aí, Eu, é verdade, tá certo. E aí, se já eu tá tenso, tava. piora, né? É, É verdade. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor que eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, esse aí é ótimo. Que ele falou, ó, antes de eu começar a minha pregação, minha ministração da noite, vamos fazer o Ah. seguinte: todo mundo que tem que ir no banheiro, já vai no banheiro, que quer beber água, já bebe água, o irmão que vai vir me trazer aqui. Porque depois fica uma andação. E realmente, a gente para pensar, vamos supor, você está ali na frente, passando um conteúdo. Ah. Daqui a pouco começa um andar para um lado, o outro, né, vem aqui na frente, vai te perguntar uma coisa. Querendo ou não, falar assim, mas se você está preparado para aquilo, você não vai te sair do foco. Eu acho que sai sim, porque querendo ou Sai, não, sai. não vai te dispersar, né? E às vezes, Luana, às vezes, sim, eu concordo. A gente sai. E é pior ainda quando a plateia sai. Às vezes está todo mundo aqui invertido em você. Aí alguém saiu, todo mundo volta a atenção para aquela pessoa, e aí você percebe, e aí você já começa, às vezes, se perde, e aí não fica tão legal. Eu concordo, é verdade que ele falou. Quem tiver que ir no banheiro vai antes. Você sabia que lá onde eu estudei, tinha professor que trancava a porta? Lógico, isso é errado, né? Mas muitos não aceitavam que o aluno saísse durante a aula. Era proibido. Falar, você vai sair, então você vai ficar com falta. Bem louco, tem uns cursos que são bem Ó, radicais. eu sempre tive assim, quando eu estudava, era criança, né? Eu Aham, percebia, tipo assim, se eu sentasse atrás, eu me distraía com as coisas, eu não conseguia focar. E aham, hoje, até hoje, eu sou assim. Vamos supor, eu vou numa palestra, eu vou no culto, eu vou qualquer alguma desse tipo de coisa, que é, vamos aham. supor, que seja do meu interesse, eu não sento no fundo. Por quê? É um tal de um levanta, passa na frente, É, não sei o que. Eu já sento lá na frente, porque ali na frente parece que as pessoas também ficam meio constrangidas de levantar, né? Porque aí todo mundo vai verdade. ver. Então Você eu fica já sento exposta, na né? frente Você fica porque aí o que exposta, está acontecendo né? lá atrás o que está acontecendo lá atrás já não percebo. Porque isso é verdade, atrapalha até as pessoas que estão tá ali É, na plateia, né? é verdade. Mas o que você está colocando aí é sério. Tem pontos, eu também, eu comecei a sentar mais assim, porque eu sempre fiquei pensando, né, puxa, eu não vou atrapalhar a pessoa, enfim, sei lá. E aí, você pode encontrar o seu lugar na plateia também estrategicamente, porque você vai se disciplinar, digamos assim. E é ruim, que às vezes você sai e perde o ponto principal da aula. Isso é bem complicado, mas se vocês estão corretos, tá bom?
Obrigado pelas colocações, meninas. Mais alguma colocação? Não, tá tudo Não? certo. Não, Beleza, então. tranquilo. Então, brigadão. Um beijo. A gente se fala semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, Bom fim de professor. Boa semana. noite. Boa semana. Tchau.